Uma primeira versão ainda do orçamento foi apresentado a todas as forças políticas representadas aqui também na Assembleia Municipal. Foram recolhidas importantes contributos das várias forças políticas. Algumas dessas questões foram acomodadas, outras não foram acomodadas, por razões quer do programa político, quer porque havia, porque nem tudo se pode acomodar, e quer porque havia algumas que até eram inclusivamente contraditórias, mas eu tive cuidado de escrever a cada uma das forças políticas, dando nota e comentando cada uma das propostas que foram feitas. Acho que esse seguiu assim um modelo possível. Nós admitíamos que houvesse transferências extraordinárias para os municípios resultantes dos custos decorrentes da pandemia. São custos muito elevados que nós temos tido, quer internamente com aquilo que é a necessidade de adequação dos nossos recursos a esta situação, quer no esforço que temos feito de apoio a estruturas como, nomeadamente, como os lares, como estruturas autónomas. Foi entendimento do Governo não fazer o reforço dessas verbas. Nós adotamos aqui um orçamento claramente contracíclico. É essa a forma como eu vejo que nós devemos atuar. Nós, se hoje temos capacidade de endividamento, devemos exatamente, é neste momento que nós devemos tentar utilizar os recursos municipais para não só suprir todas as carências que nós vamos conhecendo, como também para manter os níveis de investimento, porque o município, é neste momento que os municípios e o investimento público fazem a diferença numa altura em que o investimento privado, que andou a puxar a carruagem durante tantos anos, neste momento está, de facto, numa situação muito mais preocupante. Não deixamos de reconhecer que é, de facto, um orçamento em contraciclo, é um orçamento expansionista, numa circunstância em que a receita normal, a receita fiscal da Câmara, se reduz e a Câmara recorre ao endividamento, atitude que nos parece muito positiva. Aliás, nós votamos favoravelmente esses dois pedidos de empréstimo do ano anterior ainda não totalmente utilizado e o que foi pedido para este ano, porque nos parece que a Câmara tem uma saúde financeira muito, consistente, que permite encarar com tranquilidade os encargos inerentes a esse empréstimo e que faz todo sentido que aumente o investimento que é necessário, o investimento no apoio à economia, o investimento na proteção e coesão social e também, naturalmente, o outro investimento que é feito neste contexto, mas que é feito com uma visão de mais longo prazo, nomeadamente o que diz respeito à rede viária, à mobilidade, à cultura e ao desporto. Tudo isso nos parece adequado. Ainda assim, e reconhecendo que há uma evolução favorável na legislação em relação à forma como pode ser incorporado o saldo de gerência previsível deste ano numa futura revisão orçamental, isto é, não precisamos de ter as contas aprovadas, o que significa que podemos antecipar, julgo eu, para o final de janeiro, para fevereiro, a apresentação de uma primeira revisão orçamental que incorpore o saldo de gerência. Ainda assim, nós consideramos que isso é positivo, ainda não corresponde inteiramente à nossa ambição. Nós continuamos a não compreender porque é que não é possível incorporar logo na previsão logo no orçamento inicial do ano, uma previsão sobre o saldo de gerência, ainda que houvesse uma medida cautelar de ser uma previsão com 75% ou 80%, pois não podemos deixar de assinalar que algumas das propostas que fizemos em matéria de especialidade têm resposta na proposta de orçamento, mas várias outras que nos pareciam muito úteis não têm. E consideramos que algumas delas eram verdadeiramente úteis para a cidade, eram possíveis de ser executadas. Nós propusemos que a Câmara desenvolvesse um programa especial de intervenção na área da toxicodependência e julgamos que há muitos motivos para considerar que esse programa é urgente. E vejam, por exemplo, nós propomos uma certa intensificação das medidas na área da proteção às pessoas em situação de sem-abrigo. E aí até uma certa ironia nisto, porque na resposta que nos é dada é dito que o segundo restaurante solidário iria abrir no mês de novembro. Ora, eu não sei se ele vai abrir hoje, se não abrir hoje, já abriu a semana passada, pronto, é uma boa notícia. Nós entendemos que se podia e devia ir mais longe. E é apenas por isso, Sr. Presidente, que nós, respeitando aquilo que dissemos muito atempadamente, não vamos votar contra este plano de orçamento, já o justificamos pela natureza expansionista do plano de orçamento e pela natureza da crise que vivemos, mas com franqueza, Sr. Presidente, a maioria municipal não nos conseguiu convencer a votar a favor. Acho que perderam essa oportunidade e a cidade perde com isso. Muito obrigado. Já agora dizer que relativamente ao restaurante solidário, de facto, ele está aberto.
e está a funcionar. E nós vamos continuar a apoiar e a combater o problema dos sem-abrigo. Agora, o que faremos é o contrário do Governo, que o Governo anuncia e não pôs até agora, não põe dinheiro. E nós vamos fazendo, e vamos dizendo que já fizemos e que já estamos a fazer, e vamos pondo dinheiro. E relativamente à toxicodependência, ou à questão da toxicodependência, nós não só estamos a resolver ou pagar aquilo que é as salas de consumo assistido, como estamos também a fazer um grande esforço. Esse esforço é um esforço que nós temos feito, nomeadamente com as equipes de rua, com as limpezas e com tudo mais. Mas eu também devo dizer que nós não temos encontrado da parte do Governo resposta a alguma das nossas ansiedades e das nossas preocupações. Parece-nos hoje evidente, incontornável e compreendido por toda a cidade, principalmente pelas pessoas que vivem em territórios que estão hoje mais sujeitos a este fenómeno, que é preciso fazer alguma coisa em termos da lei. Porque se não forem os senhores a fazê-lo no Parlamento, um dia vai ser um partido que eu cá sei a fazê-lo, quando ele crescer, porque as pessoas, pura e simplesmente, é hoje uma situação, não podemos entrar em negacionismo nesta matéria. E, portanto, eu quero continuar a dizer que, pelo menos em determinadas zonas particularmente sensíveis, na proximidade de centros de saúde e de escolas, o consumo de drogas duras, principalmente injetáveis, tem que ser criminalizado. É sabido que o PSD foi muito crítico dos 2 orçamentos anteriores, por várias razões, mas este é um orçamento diferente. E é um orçamento diferente, em primeiro lugar, num dos aspectos que nos levou a votar contra os orçamentos anteriores, que é o aspecto da despesa corrente, da despesa aquela que fica, a despesa com a estrutura da Câmara. Neste orçamento, a despesa corrente não sobe, até baixa ligeiramente. Se nós descontarmos o efeito da despesa financiada por receitas do programa de arrendamento, há uma redução da despesa corrente. E há uma redução da despesa corrente que é, sobretudo, importante nas 2 rúbricas mais estruturais, que são as despesas com pessoal e a aquisição de bens e serviços. Nos 2 casos, baixam cerca de 2, 3%. E, portanto, essa é uma mudança radical face ao passado recente, porque nos orçamentos anteriores, esta mesma despesa corrente aumentou mais de 10% ao ano em média. E essa é uma diferença que, para o PSD, é uma diferença qualitativa importante. O que nós temos hoje é uma despesa corrente que parte de níveis relativamente elevados, fruto dos orçamentos anteriores, mas que vai na direção certa. A despesa total aumenta, mas aumenta na parte que deve aumentar, que é o investimento. E, de facto, perante uma crise desta dimensão, a Câmara e as entidades públicas em geral devem adotar políticas anticíclicas nestas rúbricas que não são estruturais, que não são permanentes, que não são despesa que se repete todos os anos. Todos estes projetos são projetos que são únicos e depois haverá outros projetos, mas aí podemos escolhê-los, fazê-los ou não. Apesar de tudo, este orçamento prevê alguma redução da carga fiscal, nomeadamente, como já aqui foi referido, pela redução, ou pelo aumento do desconto no IMI no caso da habitação própria. O PSD, na sequência das conversas que tivemos, fez essa proposta de redução do IMI, e já agora eu acho que vale a pena explicar que no passado o PSD sempre deu mais preferência pelo IRS, mas agora mudou para o IMI por uma razão muito simples. É que, em época de crise, os rendimentos baixam e o IRS também baixa. E, portanto, o IRS é um imposto que se ajusta à crise. O IMI não. O IMI mantém-se o mesmo que os rendimentos baixem. E, portanto, achamos que neste momento específico, neste ano concreto de 2021, era mais importante baixar o IMI do que baixar o IRS e, por isso, propusemos essa redução do IMI. Nós queríamos ir mais longe do que aquilo que está no orçamento, mas, mais uma vez, o orçamento vai na direção certa, não vai tão longe quanto gostaríamos, mas a direção é a correta. Olhamos com grande preocupação para o que se está a viver
e também para as carências que a cidade tem em diversas áreas. Eu acho que se houve um momento em que se fez sentir a carência em áreas tão importantes como os equipamentos coletivos, como o desporto, como a cultura, como os equipamentos sociais, como a habitação de qualidade, como espaços públicos com qualidade, é esta. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu estou com toda a vontade a dizer-lhes que acho que que o que foi feito foi muito insuficiente face até aos próprios orçamentos, até às próprias verbas. Por razões que eu tenho dificuldade em entender, muitos investimentos atrasaram-se de uma forma que eu não entendo. Eu sei que este ano houve a pandemia, eu sei que este ano há essa desculpa, mas há imensa coisa que eu não consigo entender porque é que se atrasou tanto. Sublinhando, mais uma vez, que os problemas sociais agravados exigem respostas mais céleres, mais rápidas, que há aqui mais investimento escrito. Eu estou para ver como é que vai ser concretizado. Na passada sexta-feira foi definitivamente dada razão ao município e foi deferido o nosso recurso relativamente aos semáforos. Ganhamos aos semáforos. Portanto, finalmente ganhamos em mais um. Ganhamos em tudo. Sabem quando é que nós adjudicamos? Nós adjudicamos no dia 31 de julho de 2018. Não perdemos em nenhuma instância. Ganhamos em todas as instâncias. Quer dizer, o país anda assim. É que nós não perdemos em nenhuma instância. Fomos ganhando sempre. Eu lamento imenso. Gostaria de andar muito mais depressa com as coisas. Não consigo. Taxas de execução, como nós temos, é muito difícil serem maiores. E a Sra. Vereadora, a CDU tem alguns executivos municipais. Eu ainda tive o prazer de estar em Setúbal na terça-feira passada, fazer uma conferência em Setúbal com a sua camarada Maria das Dores, e esse foi um dos temas que foi falado. É assim, principalmente nesta altura, o grau de imprevisibilidade das decisões que nós tomamos está agravado de tal maneira que nós sabemos quando é que começamos o processo e sabemos quando acabamos. Portanto, eu aí lamento, nós vamos ter mais uma vez uma taxa de execução de orçamento muito maior que a média nacional, invulgar a nível dos grandes municípios, mas é mais ou menos por sorte. Porque os processos arrastam-se de uma maneira absolutamente impossível. Vejam o caso da STCP. A intermunicipalização da STCP continua no Tribunal de Contas. Toda a gente esteve de acordo. O Governo, as câmaras, as assembleias municipais. Não causa, as pessoas podem estar de acordo com a decisão política ou não. Tenho a certeza de uma coisa, não custa um tostão ao erário público. Não há nada de privado aqui metido. Nada. E, no entanto, continua no Tribunal de Contas. Como é que nós depois vamos executar orçamentos assim? É impossível. É cada vez mais difícil. E isso, mais uma vez, depois verte-se na má apreciação do sistema político. Na péssima apreciação do sistema político, porque ninguém percebe que não sejamos nós que temos a culpa.